nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos, boa noite, bom dia por onde estiver passando o programa. Que Deus possa abençoar cada ouvinte, cada pessoa que estão transmitindo o nosso programa. Deus dê uma bênção especial a cada um e que a pregação do Evangelho seja realmente fortalecida no mundo inteiro por onde passar. A mensagem da Palavra de Deus, do Espírito e Profecia, são mensagens do qual nós amamos e procuramos lutar para fazer tudo para aquilo que estamos falando em prática para a honra e glória do nosso Deus. Não é fácil, mas nada sem Jesus podemos fazer. Mas com Jesus tudo podemos fazer. E que Deus seja louvado. Nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. A irmã White fala com respeito ao sindicato. E nós estamos vendo que os sindicatos estão dominando no mundo inteiro. É comunista, né? Em China, e agora a Venezuela. A gente viu lá uma reportagem das pessoas tirando dentro daqueles carros lá. Parece tudo pelado. Parece como fosse um animal qualquer. E é um ser humano, filho de Deus. Deus criou, não para ver um dos seus filhos nessa forma. E essas pessoas podem ficar cegadas que vão pagar esse presidente lá da Venezuela com os demais, vão pagar e vão pagar muito caro no dia do juízo. Se não se arrepender antes, vão ser queimados com fogo e enxofre, sem rodeio. É isso que eu acredito no que está escrito, acredito na palavra de Deus, e ela diz que, de fato, se ele não se arrepender, vai ser queimado com fogo e enxofre. Não só ele, como Lula e meio mundo de gente que estão apoiando aí, vão ser tudo queimados se não se arrepender, porque o que fizeram, o que estão fazendo, não é realmente digno de louvor, mas sim de tristeza e de aborrecimento, de realmente muito triste o que estão fazendo. Que Deus possa tocar através do seu Espírito no coração desses políticos que só pensa em explorar o menos esclarecido e aparecer, é isso que eles querem. Mas Deus está no controle, Deus comanda tudo e Deus, uma hora, vai tomar as providências que Ele achar que deve ser tomada. Vamos ouvir o nosso irmão com a oração do Pai Nosso cantar. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua
ti na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males desse mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém. É tão gostoso ouvir a oração modelo cantada. Né? Esse próximo sábado, dia 10, né? Dia 10, estaremos, o grupo Palavra e Música estará lá na igreja de Jardim Grimaldi. Vamos estar lá o grupo todo e os irmãos e amigos que estiveram vindo e quiser assistir lá, passar o dia todinho, vamos estar o dia todinho, na parte da manhã e na parte à tarde no programa JA. Que Deus possa abençoar e preparar o nosso coração, a nossa mente e os dos irmãos, para que juntos possamos bendizer e louvar o nome de nosso Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Gregório cantando mais alguns hinos para bendizer e louvar o nome de nosso Deus. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que Ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e Ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que Ele ali sofreu. Como ainda
todos que o pregaram lá, mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos gravou a mim, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Quão doce me é lembrar que bem mais perto estou, bem mais perto deste lar que em fé buscando vou. Lar do celeste Pai, com belíssimas mansões, lar onde a paz e amor reina nos corações. Aos pés de Jesus, o meu fardo deporei, e ao deixar minha cruz, uma coroa terei. Que noite escura, porém, vem sobre mim repousar, e a sombra sobrevém, levando-me a deixar. Não o consintas, meu Deus, protege-me, ó Pai, sim, me livra, pois grandioso és. Vem, Senhor, me suster. Amém. É muito bom estar ouvindo essas mensagens cantadas de louvores a nosso Deus. As pessoas realmente confundem uma música sacra com a música do mundo. A letra, às vezes, é muito bonita, mas o ritmo é mundano. É um ritmo muito forte, e as pessoas acham que está louvando a Deus dessa forma.
Deus merece o respeito, a reverência e a maneira melhor de se apresentar com Ele, né? Vamos orar, pedir ao nosso Deus a orientação do Espírito Santo. Querido e glorioso Pai que está nos céus, aqui mais uma vez, humildemente estamos para te agradecer, Pai querido, pela vida, pela saúde e por muitas bênçãos que Tu tens nos concedido. E pedir a Tua orientação, Teu poder, Tua graça, Tua misericórdia sobre cada um de nós, principalmente do Teu servo que vai falar a Tua palavra, que não fale de si mesmo, mas unicamente de Jesus, inspirado pelo Teu poder, Tua graça e Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, aceita com o coração de Teus filhos, preparando para aquele maravilhoso encontro com Jesus na noite do céu. Abençoa todas as emissoras que estão transmitindo o nosso programa, a todos os proprietários e os demais ouvintes, que possa o Teu Santo Espírito tocar nos seus corações, sua mente, o Teu poder e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém. Muito bem, irmãos e amigos, nós ficamos muito contentes de ver realmente muita gente se convertendo no mundo inteiro. E você? Pega dentro do meu óculos que eu esqueci. Muito bem. A gente fica sem o óculos e sem o óculos não dá para... Dá para mais ou menos, né? Mas não dá para a gente ver de tudo como mais clareza, né? E eu fico muito grato. Obrigado, viu? Obrigado, muito bem. Agora melhorou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Espírito Santo. Irmão, quando eu ouço falar com respeito ao Espírito de Deus e quando eu leio sobre o Espírito de Deus e quando eu falo sobre o Espírito de Deus, me dá uma alegria muito grande, porque realmente é muito agradável quando a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E por isso que nós vamos falar o que prometeu. Primeiro, Deus disse assim, em Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus primeiro revela para que todos possam realmente ter oportunidade de saber antes de acontecer o que vai acontecer. Deus, desde Adão, já avisou. Antes avisou Adão o que poderia acontecer. Se Adão caiu porque ele quis, mas inocente não era. É tão claro que ele se escondeu porque não queria ver Deus com vergonha do que ele tinha feito. Deus tinha preparado e tinha feito de tudo para que ele soubesse através do Espírito de Deus. O que prometeu Jesus aos seus discípulos antes de ser crucificado? Antes da sua morte, ele deu uma promessa para os discípulos em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, Jesus era um Consolador do discípulo, mas ele indo embora, eles achavam que ficavam órfãos sem ter alguém que pudesse aconselhar. E Jesus disse que rogava para que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, pudesse estar com ele a vida inteira. Aonde ele estivesse, estaria cada um acompanhado com o Espírito Santo. E nós temos vários exemplos, né, dos discípulos, que aonde ele estava, o Espírito de Deus estava com ele. E se fosse Jesus pessoalmente, não dava para estar, vai lá na Galiléia, outro lá em Roma, seja onde for, não poderia estar ao mesmo tempo em dois lugares. Mas através do seu Espírito ele está em todo lugar, realmente com o seu filho. Diz o versículo 27, ou melhor, perdão, versículo 17 diz assim,
O de primeiro é, quem é esse Consolador? Aí diz o versículo 27, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Dá para entender? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, ele quer ver. E, infelizmente, às vezes tem muitos na igreja que ainda quer ver o Espírito Santo, se ele não consegue ver nem o anjo dele, que foi criado pelo próprio Deus, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não pode ver. Como quer ver aquele que é Criador? Não dá. É querer demais. Só você acreditar que ele existe está muito bom. De ver ou não ver, aí depende dele, é ele que diz. Não é eu. Eu gostaria de estar vendo Deus toda hora, mas eu não tenho condições. Eu sou um pecador. E depende muito da minha vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus que morreu por mim. Então não posso estar exigindo querer ver. E diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita conosco e estará em vós. Amém. Jamais alguém pode falar de Jesus se não for através do Espírito Santo. Ele está naquele momento. Ele, às vezes, não pode ficar todo momento comigo ou com você, dependendo do momento que estamos, e no lugar que estamos, o Espírito Santo não aconselha para essas coisas. Sempre no melhor. Diz, quem é o Espírito da verdade? E João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Que maravilha, não? Fala a verdade, né? É tão gostoso quando realmente estamos de lado, perto de Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Isso é muito importante, queridos irmãos e amigos, porque Deus é Pai e Ele realmente cuida dos seus filhos da melhor forma possível. E se Ele quer o nosso bem, nós devemos agradecer a Ele por Ele realmente nos orientar da melhor forma possível. E assim por diante, é a vontade de nosso Deus viver com Ele e viver eternamente. Deus não criou o homem para que o homem morresse. Deus criou o homem para que ele vivesse vida em abundância. A pergunta diz assim, por que Jesus foi para o céu? Por que ele foi? Capítulo João 16, 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vos outro, se porém eu for, eu vos enviarei. Ora, precisava que Jesus fosse para o céu, para que o seu Espírito viesse sobre mim, sobre você, sobre a quem ele quisesse, e aquele que de fato quer o Espírito Santo de Deus. Não importa, eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus, nunca vi o Espírito Santo, mas acredito que os três existem. Naquele dia, Deus vai esclarecer tudo. Aquilo que eu tenho dúvida, aquilo que eu não entendo, deixo para aquele dia, mas nunca devo colocar os meus maus pensamentos, e principalmente com respeito ao Espírito de Deus, na mente de outras pessoas. Porque além de eu ser o responsável por aquilo que estou falando e aquilo que estou agindo, estou incentivando outras pessoas e também para o mesmo lugar da onde eu quero ir, que seja o lugar errado.
Agora, se eu pego e ensino as coisas certas, eu quero ir para o lugar certo, eu quero ir para o céu, lá está com Jesus. Então, eu vou ensinar aquilo da vontade de Jesus. Então, a pessoa que contradiz contra o Espírito de Deus, ensinando da maneira, influenciando muitas pessoas, que a gente fica triste, coisas que não devem realmente ser ensinada e, ao mesmo tempo, transmitindo, e a pessoa se veste com a verdade, né? Ele mistura a verdade com a mentira. E muitos dão ouvido à mentira pensando que, de fato, é a verdade. E fala da verdade. Esse que é o problema. Porque não são o povo lá de fora que vai enganar um adventista, mas são o próprio de dentro da casa. Isso se referindo a pastores, ancião, diácono e membro. Todos nós estamos envolvidos. Então, precisa, quando o Inácio fala, você precisa entender se de fato eu estou falando de acordo, assim diz o Senhor, Bíblia e Espírito de profecia. Eu sou adventista do 7º dia. Tem que falar sobre os dois, a Bíblia e o Espírito de profecia. E você observa, o Inácio falou, está escrito? Tá, então se está escrito, não questiona. Agora, se eu falei de mim, então pode questionar, ué. Não tem dúvida. Pode me xingar, pode fazer o que você quiser. Agora, se eu falei que está escrito, está escrito. Você for me censurar ou qualquer coisa, você está censurando Deus. E se você está censurando Deus, você vai sofrer as consequências, e muito pesadas. Porque Deus não é o Inácio. O Inácio é um pecador. Mas Deus é santo e criador do céu, da terra, do mar, e todo ser que respira. Então, precisa ter muito cuidado no que você vai julgar, no que você vai falar. Está escrito. O que o Espírito Santo fará na minha vida e na sua? O que ele fará? E a pergunta. E a resposta vem em João 16:8, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vem na minha mente, ele diz, Inácio, veja o que você está fazendo. E eu escuto uma voz, não faça isso mais. Aquela voz está me dizendo, não faça. Porque graça que o Espírito Santo ainda está comigo. Mas se eu continuar fazendo as coisas erradas, e não pedir orientação de Deus, e não ouvir mais essa voz que não faça, então eu estou perdido. Porque agora eu vou fazer só a minha vontade. Estou falando de Cristo, mas estou fazendo só a minha vontade, só a minha vontade, só a minha... Aí é ruim. Aí é ruim. Então tem que ser, perdoa-me e me ajuda a ser um cristão. É isso que eu tenho que fazer. Não sou eu, mas qualquer um que de fato queira servir ao nosso Deus. Porque o Espírito Santo convencerá do pecado, ele vai me convencerá do pecado, por quê? Diz, do pecado, porque não crê em mim, ou seja, você não crendo em Jesus, você já está pecando. Não crê em Jesus. Por isso a Bíblia diz assim, não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Quando eu deixo de acreditar em Jesus e passo a acreditar em Santo Antônio, São Benedito, São João, Aparecido, sei lá o que for, eu estou pecando porque eu estou deixando de acreditar naquele que me criou, que é o dono da vida, o que faz a minha respiração. Ele é meu fôlego, ele é tudo. Jesus é tudo na minha vida. Eu não posso trocar ele por nada. Nem pela minha própria esposa, nem meu filho, que tanto eu amo. Nenhum eu posso trocar. Jesus, ele tem que ser tudo na minha vida, e é tudo na minha vida. Minha esposa conhece, meu filho conhece, e sabe que eu não troco Jesus por minha esposa, meu filho. Eles fazem parte da minha vida, mas não é minha vida. A minha vida é Jesus. Ele, a vida é o caminho, ele é tudo. Ele é tudo. É a verdade, é tudo.
para mim. E assim deve ser para todo aquele que nele crê. Primeiro busca o reino de Deus com sua justiça, que as demais coisas acrescentará. Eu fui visitar o meu sobrinho, fazia mais de um mês que estava entubado e a gente não sabia. E a esposa não quis estar contando, mas viu que o negócio estava complicando, avisou então para a família. E nós somos, essa semana, parece-me segunda-feira, nem fui trabalhar, e fui lá fazer a visita no Sírio-Libanês, no hospital. E chegando lá, ele estava na UTI, né? A UTI lá é muito reservada. E eu fiquei, 5 minutos eu fiquei, foi muito, porque eu não gosto de ver as pessoas do jeito que ele estava, todo entubado, com cano na boca, um monte de coisa. E, meu Jesus, eu olhei assim, orei a Deus e falei para ele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele te ama, e pode ficar cegado que ele cuida de você. E para minha alegria, e a alegria da família, ontem veio o recado que iam tirar o tubo da boca dele, né? Que é muito, corre-se muito negócio, e ele pediu que orasse, e naquele mesmo instante, nós, no horário que ele foi, nós ajoelhamos, oramos, e sei que toda a família orou, e quando foi à tarde, disse: foi tirado o tubo para a honra e glória de Deus, e ele se sente bem. Eu fiquei muito contente, amém, porque ele já, pelo menos, alguma coisa já está aliviado. Agora ficar em tratamentos, né? Mas já se recuperando da enfermidade pela misericórdia de Deus. Quando ele realmente sair do hospital, aí eu falo para ele, mais uma vez, com respeito ao que Deus fez por ele e o que ele deve fazer em benefício da obra de Deus. Porque Deus é o dono da vida e ele cuida de mim, cuida de você, independente de que religião você é. Ele cuida de você. Agora você precisa saber agradecer o que Deus tem feito por você. E o que tem feito por mim, eu tenho que saber agradecer ao meu Deus. Então, ele realmente é muito importante. Por que convencerá da justiça? João 16:10 diz assim: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus realmente é tudo. Ele é o juiz, ele é a justiça, ele é o advogado, quem intercede por mim, por você, e ele é justo. Ele é justo. E naquele dia ele vai fazer a justiça de tudo. A oportunidade que eu e você tem, devemos aproveitá-la. Porque isso está tudo anotado. E ele vai cobrar de mim e de você. Então vamos fazer a vontade, lutar para fazer a vontade de Cristo? Não é fácil. É fácil? Não. Eu deixar um monte de coisa que gosto por amor a Cristo. Não é fácil, mas eu tenho que fazer. Como ele disse: se me ama, guarda os meus mandamentos, como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E Mateus disse aqui que foi a vontade de meu Pai que está no céu. É isso que temos que fazer. E do juízo. E João 16:11 diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Para Satanás não existe mais salvação. E eu já vi alguém dizer assim: Satanás é tão bom. Ele é bom, é porque a pessoa põe tudo em Satanás, mas é ele que tenta você. É ele que faz de tudo para você não acreditar no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Acreditem em todos os santos, menos naquele que criou todos. Jesus, ele foi criador. Deus, o Pai, criador. O Espírito Santo estava na criação. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque João diz assim que nada do que foi criado, nada nesse mundo, foi feito sem Jesus. Tudo Jesus estava
presente, não é isso? É muito importante isso. E o que o Espírito Santo faz na minha vida, na sua, ele guiará em toda verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Então é uma pessoa, não? Não falará uma pessoa. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, o meu anjo, eu sei que ele está aqui ao meu lado. Ele pode transmitir uma voz, mas eu não estou vendo ele. Bem assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o meu anjo é criado. Ele está aqui. Como está o do Gregório, como está da menina aí, de todos, ele está aqui. Entendido? Mas eu posso ouvir, às vezes, uma voz, através do Espírito Santo, uma voz. Meu anjo diz: olha, toma cuidado. Mas eu não vejo ele. Agora eu quero ver o Espírito Santo, eu quero ver Jesus, eu quero ver Deus. Se eu não consigo ver nem o meu anjo que está me defendendo, está aqui ao meu lado, está sempre ao meu lado pela misericórdia de Deus, e está ao seu lado também. Você não acredita e passa a acreditar no que não deve acreditar? Pare e pense um pouco, seu jovem, senhor de idade, sua criança e os demais, né? Em que o apóstolo Paulo nos adverte. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Entristecer o Espírito de Deus é fazer aquilo que ele não está nos guiando. Você vai para uma balada, você acha que é o Espírito de Deus que está lhe guiando? Não. Esse não é de Deus, é do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir o que ele puder. E se você vai para a balada, você está arriscado, porque você está procurando um ambiente que não é um ambiente agradável para Deus. Se você é um cristão, e está cheio de cristão, né? Infelizmente, né? Cheio de cristão que vai a um campo de futebol para ver o seu time jogar. Para aí. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus para ir lá no campo de futebol? Não. Esse é o inimigo. Não é de Deus. Porque o seu tempo que você tem que estar lá, você poderia estar estudando a palavra de Deus, etc, etc. Mas você está lá. Está sendo guiado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo não guia para as coisas erradas. Você veste de uma forma que não está do agrado de Deus. É o Espírito Santo que está lhe guiando para você usar essa roupa que você está usando. Você chega relaxadamente na casa de Deus, é o Espírito Santo que está te guiando para você chegar assim relaxadamente? Não é o Espírito Santo. Você pode parar e pensar e ver que tipo de Espírito você está recebendo e que está lhe guiando, que está te orientando. Precisa ter muito cuidado com as coisas de Deus. Ele merece o melhor. Uma irmã chegou em frente do juiz, estava uniformizada da firma, calça comprida, tudo decente. Ela chegou em frente do juiz e sentou e cruzou as pernas. Simplesmente ele disse: desencruze as pernas. Ela ficou olhando, é com você que eu estou falando. Ela pensou que tinha falado com ela. E ela desencruzou as pernas. Às vezes, muitos chegam no púlpito e cruzam a perna. Uma vez eu falei para um jovem e para um pastor também. Dei a entrada de púlpito para ele não cruzar as pernas. E ele achou ruim, ele não gostou. Pastor, eu repreendendo ele com a entrada de púlpito. E eu digo: leia tudo, embaixo está escrito para melhor reverência, não cruze as pernas. Ele estava sendo guiado por Deus para estar cruzando ali? Não. O respeito para com Deus.
Ele não gostou, disse que nunca mais voltava o carrão. 10 anos depois, ele estava lá na União, e veio o grupo dele, não. Chamamos e ele veio. Quando foi à tarde, ele deu o testemunho e disse: 10 anos atrás, eu sentei naquela cadeira e alguém me repreendeu porque eu estava com as pernas cruzadas. Mas ele não falou quem foi, mas a igreja sabe que foi o irmão que deu a entrada de púlpito para ele, para que ele tivesse o respeito. E ele disse: esse irmão, ele não citou o nome, ele só disse: esse irmão tem razão. Amém? Porque Deus merece o melhor, o respeito. Nós estamos na casa de Deus e devemos ter esse respeito. O púlpito, ele é sagrado, merece o respeito nosso. Qual o conselho de Deus com respeito ao seu Santo Espírito? Gênesis 6:3 diz: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus não vai estar questionando muito comigo e com você. Chega o tempo que ele diz: não, chega, eu já falei de tudo que eu podia falar para você. E você não quis dar ouvido. Por quê? Por quê? Então precisamos ter cuidado com o tempo que Deus está dando para mim e para você. Porque o tempo pode acabar e você acabou também. Então, eu também, se não der ouvido às coisas de Deus, tem que dar ouvido, lutar para não. Não é fácil, mas vamos lutar. Quanto é tão importante para mim e você, como foi para Davi o Espírito Santo? A resposta está em Salmo 51, versículo 11, diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi se considerou ali realmente um grande pecador, disse: Senhor, não retire de mim, por favor, como quem diz angustiado, não retire de mim o Espírito, deixa ele tocar em mim, deixa ele estar falando comigo, me orientando, e eu prometo que vou lutar para obedecer o Espírito de Deus. Davi ficou realmente, depois do que ele aprontou, ele se arrependeu e ficou firme aos pés de Cristo. É assim que eu e você tem que fazer, estar firme aos pés de Jesus. Através de quem os profetas falaram? Jovem, quando for o horário, você dá um toque. A resposta está em 2 Pedro 1:21, diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Jamais qualquer profecia. Entretanto, homens, entre aspas, santos, né? Santos, homens santos, foi que falaram. Ele diz assim: falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Aquela jumenta, quando repreendeu Balaão, foi através do Espírito de Deus. Porque uma jumenta não fala, né? Você nunca viu uma jumenta ir à escola. Se a jumenta falou, porque ele não usa a minha, você, qualquer um que ele quiser. Concorda você? Ele usa quem ele quer. Agora eu só não posso ignorar que ele usa uma pessoa tão simples, humildezinho, lá. Digo, não, ele só fala, não, se for um doutor, um poliglota, para aí, não. Ele conhece todas as línguas, é ele que dá a língua, dá o idioma para quem ele quiser, e fala o que ele quiser. Ele que é o dono da minha vida, da sua. Quais os frutos do Espírito Santo? A resposta está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor. A primeira parte, amor. Como é que eu posso amar o meu Deus se não amo o meu semelhante? Como? Se eu vejo um amigo, um parente, ou seja lá, quem for, independente de que religião é, com fome, e eu não socorro, tenho meios para socorrer e não socorro, de quem é? Que amor tenho eu para com meu Deus? Eu nunca vi Deus. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não amo o meu semelhante que eu estou vendo? Eu estou vendo o meu semelhante.
Como eu digo, eu amo a Deus se não ama. E Jesus diz, quando fizesse um desses pequeninos, a mim eu fizesse. Primeiro. Segundo, alegria. O cristão é alegre. Tem amor, tem alegria. E com tudo isso ele tem o quê? Uma paz de coração. É longânimo, longanimidade, benignidade, bondade não falta no cristão. Fidelidade em tudo. Quando fala fidelidade, não é só dízimos e oferta. É em tudo, nos seus mandamentos, em tudo você deve e eu sermos fiel a Deus, né? E ao semelhante. Mansidão, o cristão tem que usar de mansidão e domínio próprio. Essa semana, não sei, estava tão agitado que eu fui até um pouco desagradável com a pessoa no metrô. E eu digo, Senhor, na hora que encontrar essa pessoa, eu vou pedir perdão, porque eu acho que eu saí um pouco fora. Acho não, tenho certeza que saí fora. Porque sou um ser humano, sou um pecador. Mas Deus é um Deus misericordioso. E encontrando, quem sabe uma hora ele pode encontrar em alguma catraca, e eu peço perdão a essa pessoa. Porque eu fui um pouco grosseiro assim, entendeu? Eu não me senti bem. Peguei o metrô, mas não me senti bem. Contra essas coisas, diz a palavra de Deus, não há lei. Acerca do que não devemos ser ignorantes. A resposta está, a respeito dos dons espirituais, não quero, 1 Coríntios 12, né, 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Depois os irmãos lêem os versículos 3 de 1 Coríntios, versículo 3, e o versículo 7 a 11, e Efésios 4, 11 a 16. Se você realmente quer dizer, Senhor, dá-me o teu espírito, eu quero ser uma pessoa que se enquadre, pelo menos um pouquinho, em cada fruto do teu espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, né? Você realmente saber se controlar. Que Deus abençoe e que você seja firme aos pés de Cristo. Ao ouvir esse hino, peça a Jesus, dá-me força, Senhor, para vencer tudo que não presta. E Deus vai te dar essa força. Amém? Deus abençoe as emissoras, aos irmãos que ouviram a mensagem e que transmitirão para outro. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos. Vamos ouvir Gregório cantando mais uma vez. Agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me
agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã. E agora dele eu sou. Encontrei meu mestre e agora dele eu sou. E agora dele eu sou. Obrigado. Que hino maravilhoso, não? Vamos orar então? Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual juntos passamos aqui, meditando na Tua palavra. Dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, abençoa os ouvintes e a todos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.